nas décadas anteriores, justamente o meu povo foi um povo que sofreu bastante com a consequência dessa Sudã, né? E o governo Lula voltou novamente à necessidade do retorno da Sudã, instituindo mais novamente a Sudene, né, o crescimento do Nordeste, da Amazônia brasileira e também do Nordeste. Então, e dentro disso nós temos também, acho que não podemos falar da proposta de alteração do Código Florestal sem entender que isso é uma proposta que o governo tem adotado, através do quê? O projeto do PAC. Já temos claro, né, o projeto de aceleração do crescimento. Né? Não estamos falando do desenvolvimento, nós estamos falando do crescimento, voltado para quê? Voltado diretamente para a economia. Né? Economia para quem? Então, é interessante que, em volta disso, eu tenho ouvido bastante comentário, a TV, o próprio jornal, coloca muitas situações favoráveis a isso, né, que muitas vezes nos fazem desviar nossa atenção no crescimento do PIB, colocam muitas situações em relação a isso. Nós sabemos que o PIB ele não quer dizer que as coisas estão mil maravilhas no Brasil, né? Que a sociedade brasileira saiu da pobreza. A gente sabe que isso não é verdadeiro. Toda dignidade tem um preço, né? Você vive bem, exige um valor a ser pago. E nem todo mundo tem essa condição de fazer esse pagamento. Chegou energia nas casas? Chegou. Nas aldeias também chegou. Tem o Bolsa Família? Tem. O governo está ajudando? De repente está. Mas você usa o Bolsa Família para poder pagar o quê? Pagar energia. Se você pagar, você não tem. Tem a casinha lá que você ganha um salário mínimo, mas você vai lá, você vai ter que pagar a casinha com aquele salário mínimo que você ganha. Então, acho que são controvérsias desse crescimento e desenvolvimento que é colocado. E isso é bastante utilizado para, de repente, desviar a nossa atenção. Eu estou colocando isso porque existe bastante conversas bonitas por aí, muitas vezes nós achamos que é verdadeiro. Né? Parece que são verdadeiros. Então, são situações bastante, não vou falar interessante, situações bastante interesseiras que nos fazem fazer essa discussão novamente. Não dá para acreditar que nós estamos tratando, de repente, de um código florestal, como nós demos o nome de um código florestal, quando trata de diminuição das áreas de proteção. Não dá para discutir, dá para pensar que nós estamos discutindo um código de preservação florestal quando tira o fator de terra indígena de um zoneamento. Né? Então, qual que é o tipo de floresta que nós estamos, de fato, querendo preservar? Essa preservação, de fato, nós estamos querendo, de fato, permitir espaço para extensão, não vou nem falar, de repente, da produção agrícola, mas da própria agronegócio. Então, eu estou fazendo essa provocação para a gente olhar, para a gente começar a pensar, de fato, o que de fato nós estamos aceitando, que a sociedade está aceitando. Né? Então, nós precisamos de repente entender que essas conversas eles têm que acontecer nesse espaço público, num campo democrático. Né? Como nós falamos, vai existir consulta pública, existe, porque a Constituição, de repente, diz que tem que ouvir a sociedade e coloca uma consulta. O nome é consulta, né? É um espaço consultivo. Eu não considero isso, de repente, como espaço democrático, porque o espaço democrático ele precisa ser decidido pela sociedade. Né? Eu acho que a sociedade tem que fazer, de fato, exercer o seu papel dela poder decidir aquilo que quer. O legislador, mesmo representante político, ele é uma liderança. Ele está ali para liderar a necessidade, a decisão da sociedade. Não decidir pela sociedade ou sobre a sociedade. Né? Acho que são situações que têm que ser analisadas. Né? Como o senador colocou muito bem, acho que a proposta, não que nós somos contrários à posição essa nova alteração do Código Florestal, mas que ele seja pensado de fato, que tenha a capacidade de não só trabalhar a questão do crescimento econômico, mas o desenvolvimento econômico dentro para todos, né? Para os ribeirinhos, para os quilombolas, para os indígenas, para a sociedade em geral. Precisa ser olhado, né? Tratar essas coisas com igualdade para todo mundo. Então, eu penso que esses espaços eles têm que existir de discussão, eles têm que existir, precisam ser discutidos melhor, né? Nós precisamos discutir isso para que, de fato, a gente consiga construir um código voltado, sim, para a preservação ambiental,
mas também para a preservação da vida das pessoas e dignidade das pessoas. Né? Então, assim, não sei quanto tempo, mas assim, para concluir minha fala, eu quero dizer assim, que a nossa luta, ela não é, nós não estamos, a sociedade diz, não está contrário a tudo isso. Né? Mas que nós precisamos discutir isso de forma racional, né? Que nós temos o pé no chão para discutir, porque não tem como de repente discutir o Código Florestal, só discutir o Código Florestal quando tem o tamanho de uma construção de uma usina ali do lado, né? Vocês sabem o que isso representa. Nós temos a ferrovia que está passando por aí, ligando toda essa Amazônia aí, que está em discussão com os indígenas, está acontecendo por aí, que é uma proposta do projeto do gasoduto, né? Então, como se discute um código florestal liberando todos esses espaços, né, para destruição? Então, é uma coisa assim que a gente não consegue entender de fato a fundo para que e por que esse código florestal precisa ser mais discutido. Essa é a minha fala.